Graça e paz, estamos aqui mais uma vez na comunidade Hebron, ao lado da estação CPTM do Piqueri, São Paulo, capital. Agradecemos a você que tem visto nossos vídeos, a ministração do nosso líder Walter, a cada momento aqui pelo Vimeo, pelo Facebook e agora também pelo nosso site. Compartilhe essa passagem do Evangelho sempre que você puder e estará agradecendo não homens e mulheres, mas sim a palavra do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui de novo para uma questão de total influência sobre o nosso meio. Quem que ainda não foi abordado com o seguinte questionamento: por que Deus fez o mal? Por que Deus permite o mal? Por que Deus deixa o mal agir? Quem de nós ainda não se deu conta de um questionamento desse? Ou por pessoas que estão ao nosso lado, que ainda não conhecem a palavra de Deus, ou talvez aqueles que já a conhecem. Muito bem, inspirado pelo Evangelho de Cristo, Walter hoje vem ministrar sobre esse tema. Eu peço que você abra, como eu estou fazendo, a palavra do Evangelho em João, capítulo 3, versículo 16 a 21. A ministração do Walter hoje será o seguinte: o mal se manifesta por meio de nossas escolhas. Acompanhe e tente você também decifrar o porquê desse questionamento em nossas vidas. Venha aqui presencial ou por esse vídeo compartilhar essa palavra, esclarecer um pouco mais do Evangelho de Cristo no seu coração. Estamos aqui para te acompanhar e também te receber de braços abertos. Às terças-feiras, 20 horas, e aos domingos, às 18 horas. Estamos aqui na comunidade Hebron de braços abertos para te receber. Fique agora com essa ministração inspirada pelo Evangelho de Cristo. Com que frequência você lê reportagens, jornais ou assiste noticiários de TV ou de rádio ou via internet? E percebe por meio da mídia ou das mídias a porcentagem crescente da maldade e do mal neste mundo. O mal tem atingido seres inocentes. Vocês se lembram aquela criancinha achada morta numa praia? Fugindo de um ambiente hostil, e, sem dúvida alguma, perdeu seus pais e também morreu afogada. Aquela cena chocou o mundo. Ela não é tão diferente do que nós vemos aqui num cruzamento em São Paulo. Numa Cracolândia, por exemplo. Onde você olha aquelas dezenas de jovens parecendo zumbis. Eles perderam todo o juízo. Você olha dentro das famílias e você também percebe a maldade, o mal, o ódio. E às vezes uma transformação quase que instantânea. Tudo estava tão bem, mas de repente tudo virou. Basta uma influência e tudo mudou. Enfim.
Pessoas racionais ficam chocadas, irritadas e até agoniadas com esse estado de coisas. Porque nós não entendemos como as autoridades assistem a tudo isso e ficam inertes. As lágrimas correm dos olhos de pessoas que aparecem na televisão dando suas declarações do mal que sofreram e apresentam suas machucaduras que serão difíceis de cicatrizar. Eu olho o nosso país, você não consegue andar mais em nenhum lugar. Se um dia você quiser sair com a sua namorada em um daqueles restaurantes da Paraíso, ou Avenida Paulista, tome cuidado, porque eles estão entrando lá e roubando todo mundo. Você não tem mais sossego. Alguém dizia assim, vou morar num prédio. Se o porteiro não abrir a porta, ele morre. Os bandidos conhecem a família dele, o endereço, o RG, o SIC. Ai, SIC é coisa antiga, desculpe. É coisa do tempo do Celino. Eu olhei para ele e falei SIC. Mas CPF, é do nosso tempo CPF. É duro você ficar olhando para velho, dá isso, né? Então, você olha essas coisas, você não sabe mais o que fazer. Você olha o Rio de Janeiro e você vê aquelas gangues de crianças. Na Praia Grande, um menino de 11 anos, com uma automática na mão, pronto para matar. E ele diz, eu quero matar um policial. O que aconteceu com a cabeça das pessoas? Então, isso me levou a pensar essa semana e algumas semanas atrás, e eu resolvi falar uma ou duas ou três ou quatro vezes, sei lá, sobre esse tema, porque Deus permite o mal. Porque Deus permite o mal. E como subtema de hoje, eu quero mostrar hoje o mal provocado pelo ser humano. Então, eu quero falar com vocês sobre esse tema. O mal se manifesta por meio das nossas escolhas. Em João capítulo 3, versículos 16 ao 21. Eu espero que vocês se interessem por isso. Porque nós precisamos encontrar explicações. E o Evangelho responde às nossas questões e nos incentiva a vivermos mais próximos de Deus. Vocês já acharam, não é? Não me diga que vocês não acharam o Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus.
E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a vontade, com a verdade, procuram a luz, a fim de que possam ver e a fim de que possam ser vistos claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Então, vai funcionar? O ser humano, como eu dizia há pouco então, tem sido informado sobre todo tipo de maldade e questiona o quê? A bondade de Deus. Se nós assistimos pela mídia histórias de pessoas simples e trabalhadoras, sinceras, honestas, compartilhando o seu terror pelo qual passaram, suas histórias chegam a cortar o nosso coração. E se nós perguntamos como isso pode estar acontecendo, outra questão surge na cabeça de muitos. E eu coloco aqui: quem é que já não declarou isso? Ou não pensou sobre isso? Por que Deus permite que o mal aconteça? Se Deus é tão grande e bondoso, por que Ele permite que seres humanos, que foram criados à sua imagem e semelhança, machuquem uns aos outros? Por quê? Então, eu quero que nós pensemos num outro detalhe. A escolha moral nos diferencia dos animais irracionais. Se nós estamos pensando, por que estamos racionalizando? Por que Deus, que é bom, permite o mal? Na verdade, nós temos que olhar para nós. Se Deus escolheu permitir que o mal fique no mundo, Ele tem uma razão. A escolha moral, Deus fez o homem e deu ele a capacidade de escolher. E a escolha moral nos diferencia dos animais. Os animais, quando vão se acasalar, eles não têm muito finesse. Uns latem, exibem o seu latido, os seus pelos, seu porte. O passarinho então bate as asas, ergue o peito. E a fêmea fica olhando, e aquele que for mais forte, dominador, vence. É uma questão de força. Já no nosso caso, não é força, porque agir pela força é estupro. Estupro acontece até mesmo entre pessoas casadas. Sabiam? Eu me lembro de um homem lá na fazenda, lá, que ele pegou a mulher dele, deu umas pancadas nela, mas bem dada mesmo, que ela não merecia. Ela estava nos dias das regras dela. E ele cismou que queria, e ela não, ele foi lá e encheu ela de pancada. Os filhos dessa mulher ficaram tão enraivecidos
que correram atrás do pai para achá-lo. Ele sumiu. Ele foi bruto. Ele agiu por brutalidade e não moralmente. Nós não podemos forçar ninguém a nada. Se a escolha moral nos diferencia dos animais irracionais, ela pode ser a nossa maior bênção, como a nossa pior maldição. Porque a escolha, o ato de escolher revela uma qualidade que Deus nos deu, chamada livre-arbítrio. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E temos uma qualidade que Ele tem. A qualidade de decidir, de escolher. E as nossas escolhas devem ser escolhas morais, muito bem pensadas, para não nos parecermos aos animais irracionais, que agem pelo instinto e brutalidade. No entanto, a escolha moral tem sido um instrumento de muita dor em nosso mundo. Porque quando ela tem como base o egoísmo, o orgulho, o egoísmo, ela machuca outras pessoas. Quando a pessoa escolhe, tendo como base o orgulho e o egoísmo, ela machuca outras pessoas e machuca a si também. Ela cria mágoas e faz com que ela própria viva dentro de um ambiente ou dentro de um inferno que eu chamo de mágoa. Ela vive uma vida azeda, amargurada. Basta alguém citar uma palavra que ela não goste, ou um gesto que ela tem aversão, ela se desarma e vira um bicho. Então ela tenta culpar os outros, que os outros provocam nela esse tipo de coisa. Mas o problema não está nos outros propriamente, o problema está nela. Você não deve se esquecer que o Evangelho ensina que nós devemos aprender como reagir a ações. Mas o Evangelho ensina que nós devemos ser prudentes em nossas reações e nossas reações. Então, que fique claro esse princípio. O orgulho e o egoísmo ferem outros e a nós mesmos. Concordam com isso? O pecado que Deus estabelece como pecado, em última análise, ele é o quê? O egoísmo. É o interesse pessoal praticado. É o desejo de fazermos o que queremos. E não sobre o desejo que Deus quer, espera, sobre a vontade de Deus, deixando mais claro. Nós não queremos fazer o que Deus quer que seja feito. Nós sempre queremos fazer o que queremos fazer. E quando nós agimos dessa maneira, nós ferimos pessoas. Quando eu falo verdades aqui,
E algumas pessoas podem ficar chateadas, começando a dizer, quem é esse cara para falar isso? Ele é como eu. Lógico que eu sou como você. Mas eu não posso me omitir em falar o que devo falar. Aquilo que eu falo atinge tanto a você como a mim. E todos nós precisamos seriamente sermos submissos à verdade de Deus. Aquilo nos aflige, nos oprime, naquele instante nos fere, mas aquilo será um bom remédio para nos curar de muitos males que estão assolando nossas vidas. Alguém diz, Deus não pode eliminar todo o mal? Ele, como Deus e soberano, pode. Sabe como Deus removeria todo o mal? Eliminando a nossa capacidade de decidir e escolher. Então, como você viveria em um mundo sem livre escolha? Você não teria prazer em nada. Os anjos têm liberdade para louvar a Deus ou não, para criar rebeliões. Nenhuma criação de Deus, Ele a fez perfeita. Pelas razões que Ele conhece. Mas suspeito, e aqui é a minha opinião e não é a verdade, que a sua criação tem que se submeter à sua palavra. A Bíblia ensina que todo o universo se submete ao poder do Criador, ao governo dele, e é sustentado pela sua palavra. Se nós não tivéssemos o poder ou a capacidade de escolher, seríamos como marionetes ou fantoches. E isso nos leva a um outro princípio. O amor não pode ser verdadeiro se não houver uma escolha moral. Se a nossa capacidade de escolha fosse tirada, o mal não desapareceria? Claro que sim. Se neste instante Deus matasse você, por você ser apático ao que deveria aprender, o mal não desapareceria? A apatia não é um mal? A ignorância não é um mal? O desconhecimento não é um mal? Sim ou não? Imagine se Deus matasse cada filho dele que fosse apático. Certa vez Paulo estava pregando e um dos filhos de Deus estava ouvindo sua pregação sentado em uma janela. Ouvir um Walter e um Paulo é quase a mesma coisa, não em questões de profundidade, mas de tempo. Esse rapaz chamado Tíquico dormiu. E resultado? Caiu. Morreu. Conhecia ele? Caro mestre, não me diga. Tíquico morreu? Então, rolando lero. Com muita saudade. Então, o que Paulo fez foi lá e debruçou-se sobre ele e o ressuscitou. Deus não o puniu porque dormiu, mas que serviu de lição, serviu. Nunca mais ouço uma pregação deitada numa janela.
Você já viu outro dia um cara com um urso panda? Tira uma fotografia, o urso panda é bonzinho. É, mas ele é irracional. Se ele está com um bebezinho lá, ele tem medo. E o cara fica perto da jaula, tirando fotografia. Eu não sei se era japa ou era um china. Estava ali. O urso enfiou a mão e catou ele por aqui, ó. Deu um abraço de tamanduá. Você já viu o tamanduá? Ele é assim, ó. Gente, para tirar aquele homem dali, ele foi tão esperto que o urso não percebeu e agarrou a japona, a jaqueta, a japona. Então, e ele pegou e... É que ele era japonês, o urso queria a mulher dele, a japona. Vocês não entenderam nada. E ficou só com a jaqueta do japa. Então, o que aconteceu? Ele conseguiu escapar, tirou os braços, escapou, e o urso levou e começou a rasgar aquilo. Escapou por pouco. Quando eu penso que o amor não pode ser verdadeiro se não houver uma escolha moral, eu não estou dizendo que nós, para amarmos, temos que sentir alguma coisa para fazer. Amar significa decidir fazer algo de Deus para alguém. Fazer alguma coisa que traga satisfação a alguém e o leve a presenciar um ato divino em minha vida. Muitas pessoas são românticos. Mas eles fazem isso profissionalmente quase. Não é algo do coração. Não é à toa que muitas mulheres se derretem quando o marido faz algo romântico. Ela diz, ele não é assim. E derrete. Porque ela percebeu o que ele fez de coração. Mas e quando você sofre um choque de um cônjuge? Você vai ficar com a cara emburrada. Eu até entendo que você em um instante fica. No entanto, é errado, porque o que você aprendeu de Deus? Está escrito na Bíblia que você deve guardar ódio de seu adversário? O que você tem que fazer? Amar. Que mais? Orar. Que mais? Perdoar. Que mais? Fazer o bem. Deus não precisa ficar falando para vocês assim, quando está magoado. Walter. Sou eu. Eu sou o que sou, te diz. Não fique magoado. Ame o teu inimigo. Perdoa. Essa voz de cinema é necessário? Claro que não. Você já sabe que está na Bíblia e por que não faz? Você sabe que guardar mágoa inibe a ação do Espírito de Deus. Interfere na graça de Deus.
interfere na voz de Deus. E por que está guardando? Você tem que fazer uma escolha moral. Mas, Walter, a pessoa não recebe. Eu não estou perguntando se recebe. Você tem que fazer o que deve ser feito. Mas joga fora. Dá de novo. Mas quantas vezes? Não sei. Se para o perdão Jesus falou 70 vezes 7, deve ser a mesma conta. Se houver possibilidade, faça. Deus, Ele não quer que nós sejamos como marionetes ou fantoches. Mas Ele quer que nós tenhamos decisões próprias, que glorificarão o seu nome. Se você quer ser um discípulo de Cristo maduro, você tem que aprender a tomar boas e grandes decisões que glorificam a Deus. Porque se você conserva o seu nervosismo e suas mágoas, saiba que você é um interesseiro egoísta. E você não é melhor que o seu inimigo. E você fica com essa cara murcha para tentar machucar alguém. E Deus está dizendo, deixe eu encher o seu coração de alegria, para que você dê alegria a quem precisa. Porque se você ficar caído, você não ajudará ninguém, e nem a si próprio. E nem eu sequer posso lhe ajudar. Exemplo, Elias, quando estava depressivo, Deus não perguntou para ele, o que está fazendo aí? Sou eu. Não era só ele, não. Deus tinha mais gente como ele, sofrendo. E Deus disse, levanta rapaz, come e anda. Vai fazer o que eu te mandei. Por isso, repare bem, dá para vocês enxergarem bem agora. Nós temos uma bifurcação. Uma estrada que diz que é o bem e a outra que é o mal. Então você tem que escolher. Por que essa imagem está aí? Porque ela representa uma palavra de Deus que ele diz em Deuteronômio capítulo 30, verso 15. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Você tem que definir o que você quer. Eu lhes faço uma pergunta. Quando aqueles terroristas bárbaros, fanáticos, matam um cristão, ou um inocente qualquer, ou do seu próprio povo islâmico, que o Islã gosta de dizer que o cristianismo tem divisões, eles não. E o que significa xiita, sunita? Não são divisões? Como é que um governo pode ver seus filhos matando irmãos e não agir esperando que outros no mundo ajam? Enfim, Deus não poderia fazer com que esses terroristas ficassem imobilizados com a arma e não matassem alguém ou ninguém? Sim.
Deus não tem o poder para fazer com que não escolhêssemos a nossa própria vontade? Tem. Ele não tem poder para fazer com que aquele bandido que empunha uma arma no rosto de uma pessoa não atire? O Paulo está aí? Sala. Paulo, você não acha que Deus tem o poder para secar a mão de um marronzinho? Deixar vocês cegos quando... Hein? Aquele radar da... Né? Certo? Na hora quebrar, explodir na cara do cara. Você não acha que Deus tem o poder para inibir qualquer tipo de ação maldosa? Claro que tem. Mas se ele fizesse isso, teria que fazer o mesmo conosco em todas as áreas, porque nós somos maus. Quantas feridas nós temos causado nas pessoas? Quantas vezes nós, homens, maridos, fizemos nossas esposas chorarem? E vocês, mulheres, quantas vezes nos feriram e nos magoaram? Então... Expulsaram nós da cama. Vai dormir com o cachorro, diabo. Né? Vai dormir na sala. E a gente vai, oba, hoje eu vou assistir o futebol. André, se prepare. Ô Renata, né? Em um mundo de escolhas livres, amar segundo Deus não tem sido comum. Não é comum você ver as pessoas aprendendo a amar segundo os princípios e a verdade de Deus. O mais comum é procurarmos fazer a nossa vontade. E depois que tudo está estragado, nós culpamos a Deus pelas maldades que existem. E ainda acusamos a Deus pelas maldades no ser humano que agiu contra nós. As pessoas que ignoram o que Deus nos diz para fazer é que são culpadas. Afinal, Jesus ensinou o seguinte em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38 diz: ame o Senhor, seu Deus. Como? Com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. A vida do ser humano tem que, a ação do ser humano tem que ter sua origem em Deus. Eu não amo a Deus com sentimento. Eu amo pela fé, e a fé não é um sentimento, ela é uma convicção. Eu tenho certeza da grandeza dele, mas é impossível não sentir nada quando eu me coloco diante dele.
Eu não venho aqui para falar com vocês das coisas de Deus, para expressar sentimentos. Os meus sentimentos podem atrapalhar a ação do Espírito Santo, mas é impossível não expressar emoção ao falar de coisas tão profundas e gloriosas, grandes, infinitas, eternas, cheias de graça. É impossível. E então, no versículo 39, Jesus diz: e o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. A Bíblia diz que aquilo que você não quer que os outros, aquilo que você quer que os outros te façam, faça você primeiro. E nós sempre nos esquecemos desse princípio. Por isso, é nosso dever buscarmos a vontade de Deus, para que ela seja feita na terra como é feita no céu. No reino de Deus, a sua vontade é feita de modo tão perfeito, que lá não existe tristeza, dor e nenhuma maldade. Mas enquanto estamos nesta terra, este mundo caído, rebelde, imperfeito, que mostra os dentes ao seu Criador, nós devemos procurar conhecer a sua vontade e colocá-la em prática. No entanto, isso não acontece automaticamente. É necessário que nós busquemos uma vida de comunhão com Deus, com muitas orações. Não é à toa que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é o quê? Santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Ninguém consegue orar isso sem entender, sem enxergar além das palavras. Se você não acredita na eternidade, que lá as coisas são bem diferentes, não existe dor, lágrimas, maldades. Você não consegue pedir que a vontade de Deus seja feita. Você foge da verdade. Porque você não entende. Eu já vi time de futebol quando chega, e já fiz isso. Estávamos para entrar em campo, saímos do vestiário, parávamos ali no túnel, ficava, Pai, nós estamos no céu, santificado seja o vosso nome, ainda fazia assim, Pai, nós estamos santificado seja o vosso nome, venha nos nossos reinos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Meu Deus, eu olho para trás, eu fico triste, eu me vejo ali, ainda. Eu vejo gente ainda dizendo, Pai, nós estamos no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso reino, seja feita a vontade, assim até como no céu, pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, perdoa nossas nossos devedores, não deixe de tentação, mas livra-nos do mal, amém. Não entendeu nada. Que todos reconheçam que o teu nome é santo. Esse é o nosso dever. Dizer às pessoas que o nome de Deus é santo.
Isto significa o quê? Que Deus é uma pessoa que preserva o poder do seu nome. Ele não quer que o seu nome seja usado em vão. Ele não permite que seu nome esteja em bagunça, em dívidas, em trapaças. Que pessoas digam, ó Senhor, eu sei que eu errei, mas dá um jeitinho aí, tal, sou brasileiro. Deus não admite isso. Assim como nós teríamos que ter muito zelo pelo nosso nome. Se existe algo precioso, é o nome de Deus. E se você possui algo precioso, é o seu nome. Cuide para que o seu nome não desça ladeira abaixo. E então, o nosso dever como igreja é sermos instrumentos de Deus para que Ele estabeleça os princípios do seu reino na terra. Sem nos importar se o mundo quer ou não. Na verdade não quer, Satanás não quer, mas nós devemos querer, desejar, ansiar, anelar, implorar. Porque tudo que queremos é que aquilo que está acontecendo no céu aconteça na terra e também dentro de cada um de nós. Se você sabe que no céu não existe maldade, você vai lutar contra ela. Se você sabe que no céu não existe lágrimas, você vai lutar contra as suas lágrimas. Você tem que começar aqui. Aí você diz, nossa, que coisa chata. Eu sei que é. É mesmo. Mas é necessário. Jesus, ele veio para esse propósito. Glorificar a Deus e ensinar sobre a sua vontade. Se a igreja glorifica a Deus, dizendo que o nome de Deus é santo, se a igreja quer que a vontade dele seja feita na terra, é porque Jesus veio e expressou isso. E se você não está buscando isso, você está errado. Tudo que você faz é mal. Ainda que você pratique o bem que conhece, o seu bem se transforma em mal. Mas agora está a questão. Por que Deus amou este mundo? Não foi o que lemos no versículo 16? Porque Deus amou o mundo. E Ele fez o quê? Ele deu o seu único filho. Com que finalidade? Para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas receba o quê? A vida eterna. Uma qualidade de vida do alto. Mas a pergunta que eu faço para você é, por que Deus amou o mundo? Ele precisava amar. O mundo lhe virou as costas, ou não? O homem não virou as costas para Deus? Claro que sim. Desde o Éden. E por que Deus não destruiu o homem? Porque Deus está dando uma chance. Porque Deus está lhe dando uma chance para você mudar sua vida.
Para entendermos isso, nós precisamos olhar o contexto. Então, o homem precisa nascer de novo, a fim de observar, compreender e ter compromisso com o reino de Deus. Deus amou o mundo, então, por quê? Porque o homem precisa nascer de novo. E é por meio deste novo nascimento que ele passa a observar, compreender e ter compromisso com o reino de Deus. Se você olhar o capítulo 3, versículos 1 e 2, vocês podem fazer um exercício comigo de ler a Bíblia aí. Quem mandou fechar? Paralipômenos, irmão. João capítulo 3, versículos 1 e 2. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse o quê? Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos faz uma consideração sobre Jesus. Qual é? Qual é? Ninguém pode fazer o que o Senhor, como mestre, faz, se Deus não estiver contigo. Ele entendia que os milagres que Jesus fazia eram realmente uma ação de Deus. Ele não tinha dúvida disto. Mas a sua visão estava aquém do esperado pelo Senhor. Tanto que a resposta de Jesus no versículo 3, qual é? Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, você está vendo apenas milagres e confiando no que você estudou. Você não está enxergando nada. Algumas pessoas estão aqui porque dizem, eu estou numa igreja. Só porque pessoas estão segurando uma Bíblia e um pregador está falando. A única coisa que você pode estar vendo aqui são hinos, letras de hinos. Uma pregação que você absurdamente não quer ouvir. Você está longe, você está hipnotizado ou, como diz, em alfa. Quando uma pessoa entra em um estado... Não, você está de olho aberto, mas... Não é êxtase. Ô Jorjão, transe é aquilo lá que você praticava, hein? Ele está quase num estado de... como um sonâmbulo. Ele está num estado de amnésia. De olhos abertos. Quantas vezes você está guiando o seu carro e a sua mente está assim e você não está vendo, você está vendo e não está vendo. É ou não é? Você pode estar aqui, está vendo e não está vendo. Nossa, que coisa louca. Fala, Denise. Hã? Quase que uma hipnose. É uma coisa dessas aí. Fica nesse melê aí. Então, veja só. Você está olhando aqui e está enxergando, não, eu estou numa igreja.
É só isso que você vê, as coisas físicas, mas tem coisas espirituais acontecendo que você não percebe. Você não faz ideia da quantidade de anjos que entram aqui. Você não faz ideia do poder de Deus descarregado aqui. Mas também você não faz a ideia de demônios que estão passando por aqui. Além dos que estão aqui. É uma coisa fabulosa o que Deus está fazendo aqui. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão crescer, pessoas vão esperar no Senhor, outras pessoas vão enfrentar sofrimentos. Mas Deus vai dar proteção, Deus vai dar coragem, Deus está preparando você, Deus está sustentando sua vida, Deus está dizendo, eu estou com você por onde você andar. E então? Jesus disse a Nicodemos, você não está enxergando o que deveria enxergar, porque você precisa nascer de novo. E então, nos versículos o quê? 4 ao 8, Nicodemos questiona Jesus sobre essa coisa de novo nascimento. Que história é essa? Então, Nicodemos perguntou como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Então Jesus diz, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Alguns pastores pensam que Jesus está falando de batismo aqui, mas não tem nada a ver com o batismo. O batismo é coisa com o corpo. Jesus está falando de coisas espirituais. É de uma ação do Espírito, de uma lavagem, de uma regeneração, de uma transformação interior. O batismo não transforma. O batismo, ele é um sinal de que você está disposto a ser aperfeiçoado por Deus, que Deus começou uma obra na sua vida. Então Jesus disse, quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fiquem admirados, porque eu disse que vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Jesus está dizendo aqui, Nicodemos, você precisa de uma experiência espiritual, e todas as pessoas neste mundo precisam de uma experiência espiritual. Eu vim para que vocês tenham a possibilidade de nascerem de novo, tendo uma experiência espiritual, para que vocês possam observar, compreender, isto é, ver por compreensão. Do que você vê, você obtém entendimento e então você entra, porque você se comprometeu. Algumas pessoas veem as coisas, mas não conseguem se comprometer. E com isso elas estão fora do reino. Jesus está dizendo para nós nesta noite, você não pode olhar a aparência das coisas, você tem que aprender a olhar o coração, o íntimo, o seio das coisas.
Jesus disse sobre o vento. A palavra vento é a palavra pneuma, que é a mesma palavra para o Espírito. Significa o Espírito Santo de Deus que age. A palavra barulho significa um tom. Não significa bagunça, não significa anarquia, mas significa um tom, um timbre. Então o vento ele vem com um timbre próprio. A pessoa percebe a voz de Deus e se entrega. Ela sabe que é Deus agindo na vida dela. Todo o seu medo cai, se desmorona. Todo o seu orgulho cai por terra. O seu egoísmo é ferido e naquele instante ele se abate. E a pessoa cria coragem, toma a decisão, se compromete com o que ele vê e entra e diz: Senhor, eu sou teu. É isso. A pessoa não sabe de onde vem essa força, mas que ela vem, ela vem. Você não pode perceber de onde vem o poder do Senhor aqui, mas Ele está agindo. Eu não sei se Ele está assim, se Ele está assim, se Ele está assim, se Ele vem de lá para cá, ou de ângulo, diagonal. Eu não sei, na vertical, horizontal. Eu não sei, eu só sei que Ele está aqui, Ele fala, eu ouço e quero Ele. Isso nos leva a um outro princípio. Por que Deus amou o mundo? O homem precisa aceitar a mensagem do alto, ou seja, o Evangelho de Deus, e crer em Cristo. Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, então Ele veio para mostrar às pessoas que eles precisam nascer de novo e não ter uma religião. E que eles precisam aceitar, não é só ouvir, mas aceitar a mensagem do alto, para que possam crer. Você nunca conseguirá crer em Cristo se você tapa os seus ouvidos. Nicodemos fica perplexo com o que Jesus disse. Ele diz no versículo 9, como pode ser isso? Então eu não preciso voltar para o ventre da minha mãe? Isso é uma ação de Deus. Como pode isso acontecer? Como que isso ocorre? Jesus fica pasmo de que ele não entendeu a mensagem da regeneração, coisas que eram ensinadas no Velho Testamento em todo o tempo pelos profetas. Mas à medida que o tempo foi passando, os mestres judaicos e os professores, eles não pregaram mais sobre isso. Hoje em dia na igreja não se prega mais sobre transformação de vida, e as pessoas não gostam de ouvir mais sobre essas coisas. Só se fala de dinheiro, de prosperidade, fala de bênção sem fim. Você vai num lugar, o pastor fala assim: hoje Deus vai te dar, hein? Hoje é o dia, hein? Pega a mala, hein? A gente devia pegar a mala, esquartejá-la e pôr dentro. Oh, não, Jesus, não. Gente do céu, que barbaridade nós estamos assistindo nas igrejas hoje em dia.
O povo de Deus não sabe mais explicar sua fé, não sabe, não entende quem Ele é, não sabe o que aconteceu na sua vida, eles não sabem nada, eles acham que igreja é como um terreiro, onde eles vão lá para alguém lhe dar um passe, uma bênção qualquer, e receber o que eles querem receber, que Deus está na obrigação de lhes dar. Muitos pregadores não estão pregando mais o Evangelho e o povo não crê na eternidade, não crê na salvação, não crê no inferno, não crê no céu, não crê em Satanás, não crê em demônios, eles adoram anjos, eles estão enfeitando seus templos com bobagens. Cristãos estão colocando bandeira de Israel, bandeira do Brasil, como se fosse a igreja brasileira. A igreja não tem nacionalidade, a igreja não procura terra para morar. Nós iremos logo, logo partir daqui. O que Jesus estava dizendo e vai dizer para Nicodemos. Nicodemos, se você não entender sobre regeneração, você não vai entender nada sobre o céu e nada sobre a condição do homem na terra. Por que as pessoas não se arrependem mais dentro das igrejas? Por que as pessoas não se convertem de fato? Por que elas não mudam mais suas atitudes? Por que elas escolhem pregadores que só falam para ela que elas serão vitoriosas nessa terra, que elas vão ter vitória em cima de vitória, e o que mais ela tem é sofrimento? E fica lá se iludindo, e se iludindo, e se iludindo com aquele capanga do inferno. Com aquele falso anjo de luz. No versículo 10, Jesus disse: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso. Nicodemos, você não entende sobre a mudança de vida? Já se cansaram, irmãos? Aguenta só um pouquinho mais, por favor. Então Jesus diz nos versículos 11 e 12: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Como é que você vai crer? E então ele diz: ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Diz Nicodemos, se você não nasce de novo, você não pode compreender o reino e não se compromete com ele. Tudo que você tem é uma religião falsa, vazia, sem eficácia. Você se esconde, você está tentando transformar a luz em escuridão. Ou você tenta transformar a luz em escuridão, a verdade em ignorância, em mentira. Vocês estão errados. A humanidade precisa aceitar a mensagem de Deus. Deus amou o mundo porque nós precisamos ouvir a sua mensagem. É por isso que você vem aqui todo domingo, para ouvir a mensagem de Deus. Se você deixar de vir, você vai ver o que te acontece daqui a uns tempos. Deixe de se comprometer com o reino de Deus e você se enfraquece, e você começa a tropeçar e cair, a vacilar, a se destruir. É questão de tempo para que você perca tudo que Deus lhe deu. Em vez de você olhar no relógio, você devia olhar no teu coração. Para ver o quanto em pecado você está. Para saber quão longe de Deus você está. Que Deus não está aprovando a sua religiosidade. E
Ele está berrando e gritando dentro de você: filho, filho meu, dá-me o teu coração. O homem só pode afastar-se do mal crendo em Jesus. Jesus então cita a passagem bíblica de Números, capítulo 21, onde as serpentes começaram a picar os filhos de Deus no deserto, porque eles começaram a falar mal de Moisés. Mas no Éden, tanto Adão como Eva também foram picados pela influência maligna da serpente, da velha serpente, Satanás, e foram envenenados e se afastaram de Deus. Tudo por quê? Por rebeldia. Por causa da rebeldia, procuraram conhecer algo que não precisavam, o bem e o mal. No deserto, quando os israelitas foram picados, Moisés, instruído por Deus, criou uma cobra de bronze e colocou numa haste, de modo que todo aquele que fosse picado pela cobra e começasse a sentir os efeitos do veneno, deveria olhar para a cobra e ele seria curado. Mas não era só olhar para uma cobra, era entender por que eu estava olhando para lá. A razão de eu estar envenenado é porque eu deixei de olhar para Deus e fiquei olhando para a mesma cobra que Eva, que Adão olharam. E Deus no deserto decretou uma sentença ali: olhem para o inimigo de vocês e esperem em mim. Jesus não é uma cobra. Nem Deus é uma cobra. Mas Deus diz: olha para quem vocês estão olhando. Não é Ele quem sara vocês. Quem sara vocês sou eu. E o nome de Deus é o Senhor que te sara. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra Deus está nos dando? Que verdade. Jesus disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, é o versículo 14. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado. Não diz que ele é uma cobra, mas diz que como? No deserto vocês olhavam para quem os picava, e Deus na sua misericórdia os salvava. Vocês tinham que reconhecer quem os envenenava. É uma escolha. E Deus fazia uma escolha: curar. Jesus disse: aquele que crer. Crer não significa olhar para Jesus numa cruz e dizer: coitado. Tem gente que vai na Santa Ceia e diz: Jesus morreu por mim, tadinho. Eu posso até ver o sofrimento dele. Judiação. Que judiação é? Aquilo é a vontade de Deus. Você deveria celebrar. Não é chorar, não. Mas levantar as mãos e dizer: alguém fez por mim algo que eu não poderia jamais ter feito. Alguém levou sobre ele minhas dores, minhas enfermidades, minhas tristezas, a minha incapacidade, coisa que eu não poderia criar. Ele levou embora e agora ele me dá toda a capacidade do céu.
Nicodemos, quando você olhar para mim, não me enxergue como um mestre. É isso que Jesus está dizendo. Não me enxergue como um mestre, como um rabino. Eu sou muito mais que um rabino. Nicodemos, quando você olhar para mim, não me enxergue como um produtor de milagres. Eu sou muito mais do que isso. Nicodemos, quando você olhar para mim, não me enxergue como um homem sendo usado por Deus. Eu sou o próprio Deus. Eu sou o próprio Deus. Nicodemos, você precisa aprender a olhar direito. E você não tem essa capacidade. Você precisa crer. Sabe o que significa crer? Crer significa confiar, apegar-se e depender. É isso que significa crer. Você confia na provisão dele. Você se apega a ele. Não te solto. Você se lembra, Jacó? Não te solto enquanto não me abençoares. E então você depende dele. Se você estava dependendo deste governo, você quebrou a cara. Se você depender de outros governos, você vai quebrar a cara. Mas se você depender de Deus, você não vai quebrar a cara. Não vai quebrar a cara. Não vai quebrar a cara. Se você depender de um homem achando que ele vai trazer soluções para você espirituais, você vai quebrar a cara. Se você for atrás desses pregadores famosos, acreditando que por estarem na televisão, eles vão fazer algo de especial por você, não conseguirão. A única pessoa que faz o que você não pode fazer é o Senhor Jesus Cristo. O que é impossível ao homem é possível para mim. Quando entendemos a razão da vida de Cristo dentro de nós, então nós evitamos o mal e permitimos que Jesus nos influencie à prática do bem. Ou seja, termos atitudes que agradam a Deus, atitudes que são aprovadas por Deus. Então, por que Deus amou o mundo? Porque o mundo precisa nascer de novo, compreender, ver o reino de Deus, compreender e se comprometer com o reino. Porque o homem precisa do Evangelho e precisa crer em Cristo, que é a mensagem do Evangelho. E em terceiro lugar, porque o homem sem estas coisas não entende a sua condição humana, não reconhece a si próprio como pecador, afastado de Deus. E com efeito, não consegue se afastar do mal. Se você não tiver uma visão clara de quem você é, você não consegue se afastar do mal. Então vamos terminar. Nicodemos, uma vez que eu explico a razão de Deus amar o mundo, você precisa entender uma coisa a mais, além do amor de Deus, é o julgamento dele. Versículo 17, pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. 18, aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Então,
Jesus explica sobre a misericórdia e o julgamento divino. Jesus veio para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas o julgamento acontece. Então Jesus explica como o julgamento acontece. No versículo 19 ele diz: e é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Eu simplesmente estou lendo a Bíblia para vocês e falando o que eu estou vendo. Não precisa ser expert para falar isso. As pessoas estão fazendo escolhas erradas, Nicodemos. Você optou pela religião e está transformando a sua religião em uma maldição que irá ferir a sua vida. E você ainda se mete a ensinar a religião. Você vai ferir pessoas. Assim é o estado de muita gente que está pregando por aí. Eles estão procurando fama, dinheiro, poder, dominação. Eles enganam a si primeiro e depois enganam o próximo. Ele é ferido e o próximo é ferido. Ele se machuca, o próximo se machuca. Deus o julga e o julga o próximo. Ele é um cego e Deus olha para seus seguidores como cegos, guiados por um cego. Não tem escape. O julgamento acontece. Todos aqueles que ignoram a mensagem do Evangelho pensam que podem se esconder de Deus, mas não podem. Deus é onisciente. Pois todos os que fazem o mal, no verso 20, odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Algumas pessoas vêm aqui com cara de bonzinho, dão aleluia, mas são maus. São indecentes, perversos. Seus lábios são tortuosos, cheios de palavras torpes o tempo todo. Eles não glorificam a Deus. Eles querem que Deus metralhe os outros, e quando Deus lhe dá uma espetada, eles querem fugir. Porque não suportam que seu orgulho seja ferido. Mas ninguém escapa dos olhos oniscientes de Deus. Se você pensa que pode viver como quer, você se engana. Deus está olhando para dentro de você e te conhece por inteiro. A sua única saída é se voltar para Ele e dizer: Pai, eu me rendo. E então, eles odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que fazem. Porque o mal está no mundo, é porque o homem pratica, devido às suas escolhas morais, cheias de egoísmo, de orgulho, ele escolhe errado. Se você se preparasse para chegar aqui, se você pudesse ter alguns minutos para pensar e dizer: Pai, eu vou estar com os teus filhos na reunião, eu vou ouvir a tua palavra.
Eu quero ser um vaso cheio do Teu Espírito Santo. Enche a minha vida, transforma o meu ser, levanta-me diante de Ti, ó Pai. Me dá coragem para vencer a mim mesmo e para derrubar a mim mesmo. Que não fique pedra sobre pedra, que eu não seja essa muralha que impeça a Tua entrada. Entra em mim. Provoca uma demolição, transforma a minha vida, me ergue de novo. Eu quero ser a nova criação no Senhor. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ver as coisas velhas indo embora. E eu quero celebrar o que de novo chega até a mim. E por fim, mas os que vivem de acordo com a verdade, o que eles fazem? Nicodemos, você estuda a verdade todo dia. Você pega a Torá, você pega os 5 livros da lei de Moisés, você pega o livro de Salmos, você lê os livros dos profetas. Você tem toda a verdade nesses rolos, nesses pergaminhos. Mas você não procura a luz. Você tem esta igreja. Você tem uma Bíblia no seu colo. Você tem o seu irmão ao seu lado. Você tem um homem que se esforça para ministrar a vocês a palavra de Deus. Vocês estão diante do Senhor. Vocês estão num ambiente maravilhoso, cheio da glória de Deus. E você deve fazer o quê? Se alegrar só com isso? Você deve procurar a luz. E quem é a luz? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, isto é, não andará na ignorância. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está querendo iluminar seu coração. Jesus está querendo salvar você de uma mentalidade terrível, caótica, que está tentando destruir a sua família, seus relacionamentos, seu emprego. Está tentando destruir você por inteiro, internamente. E depois escrachar você, zombar de você. Ele está tentando arrancar toda a sua dignidade. Porque Deus permite o mal. Hoje nós vimos o homem como instrumento do mal. A semana que vem eu quero mostrar a você Deus como instrumento para causar o mal. Mas não venha me dizer que Deus criou o mal, porque Ele não criou. Deus conhece o bem e o mal. O homem conhece o bem e o mal. De certa forma, ele atingiu mais um conhecimento, mais uma semelhança de Deus. No entanto, essa semelhança o arruinou. Nós não somos chamados para nos equipararmos a Deus. Nós somos chamados para obedecê-lo, para andar em submissão. Meu irmão, há muitas outras questões que ocorrem em nossas mentes durante esses dias sombrios que nós estamos vivendo. Mas as respostas não virão de pesquisas de opinião pública, de especialistas, de filósofos e nem de políticos. O que nós devemos como povo de Deus é olharmos para o Senhor e não tirarmos os olhos dele. E sermos humildes e admitirmos
que na maior parte do tempo temos ignorado a sua vontade e sua verdade. E por isso nós somos culpados. E por isso o Espírito de Deus nos diz nesta noite para rasgarmos o nosso coração. Como já andei demais no tempo, fomos feitos para um relacionamento com Deus. E Ele espera que o escolhamos. Que Deus nos abençoe. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor. És a minha força em